Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs BR. Eu sou o Vinícius Barreiros e hoje nós vamos conversar sobre Sans Life. Mas, antes de seguirmos adiante, peço que você dê suporte para o canal. Isso pode ser feito através do seu like, através do seu comentário, através de você se inscrever no canal para me dar uma força também, né? Uma vez que estamos aqui no começo desse projeto. E eu também peço, se possível, que você compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também se interessa por histórias e pelos quadrinhos brasileiros, né? Essa bolha emergente de quadrinhos autorais aqui que tem muita coisa interessante acontecendo. Belezinha então? E com tudo isso posto, bora pro vídeo. Então hoje a gente vai conversar sobre Sans Life, do nosso compadre Glitch Talent, a obra mais popular da bolha dos quadrinhos independentes brasileiros. Eu queria começar comentando que eu conheci o Sans Life alguns bons anos atrás. Eu lembro de ver postagens dele na internet afora, lembro de algum amigo ou outro comentando pra mim sobre a obra, né? A ponto que eu lembro de ter pegado pra folhear o primeiro capítulo, não cheguei a ler de fato naquela época, mas eu li as primeiras páginas, depois folhei as páginas adjacentes, né? Tive uma noçãozinha superficial ali do que seria o quadrinho, falei, bacana, mais tarde eu leio. Esse mais tarde quase que nunca veio, demorou. Na verdade eu fui de fato ler o Sans Life através da versão física, ou seja, né, foi algo bem mais tarde do que a primeira vez que eu vi, que eu acho que foi lá para 2021, 2, algo assim, né. E aí eu adquiri uns bons meses atrás, acho que foi ano passado ainda, na verdade, né? Assim que saiu mais ou menos o primeiro volume do Sans Life pela MPEG, que ficou incrível, cara. Que trabalho gráfico bacana, sabe? É muito gratificante ver esse empenho das editoras, né? Que agora estão abraçando os quadrinhos independentes aí, pelo menos os mais populares até então, em fazer, sabe, o impresso, né? Não é só um impresso, vamos colocar assim, de consolação, por assim dizer, sabe? Um trabalho menor, um trabalho com menos empenho, menos carinho. Na verdade, não, cara, é o inverso. É um trabalho muito bem feito, sabe? Com esses efeitos aqui, né? Você vê que a ilustração, ela tem um brilho, não sei se vai captar bem na captura aí da minha webcam, mas enfim, cara, que trabalho gráfico bacana, né? Então eu vim fazer a leitura pela primeira vez no físico, que é, sendo bem franco, uma preferência que eu tenho, sabe? Por mais que eu já li muita coisa digital e hoje em dia por conta, né, dos quadrinhos brasileiros serem majoritariamente digitais, eu vou ler muita coisa aí no digital também, mas eu tenho uma preferência. Se der pra ler na mão, assim, bonitinho, eu prefiro, cara. Papel, assim, na mão, a virada de página ali, sabe? Esse tipo de coisa é bem satisfatório na experiência, então, sei lá, se der pra ler no tradicional, eu prefiro. E foi bacana ter esse primeiro contato com a obra dessa forma, né? Então, uma breve sinopse do Sans Life, né? A obra ela orbita o Noah, ele é o nosso protagonista. Só que a questão é que ele é um cara muito atípico. Na verdade, ele é uma pessoa extremamente retraída. Ele quase não tem presença alguma, ele não tem vontade, ele não sente prazer, emoções. Ele tá basicamente vivendo a vida dele como se ele fosse uma folha seca sendo levada pelo vento. Ele não tem input nenhum nas coisas, apenas passa um dia após o outro se questionando acerca de qual seria o motivo por ele estar vivo, né? Ou melhor, qual seria o sentido da sua vida, que seria até a própria parada aí com o nome da obra, né? Sans Life. Então ele tá em busca dessa questão de descobrir por que ele tá vivo ainda, se ele tem um propósito ou não. E em meio a isso ele acaba se deparando com o Caleb, que é o nosso segundo protagonista, e que é o exato oposto do Noah, né? Então tem esse contraste. Ele é um cara que onde quer que ele vá, ele chama atenção, tanto pelo que ele fala quanto pelo que ele faz. E pelo Noah ter se envolvido com ele, ter ajudado ele numa situação que ele estava jogado numa sarjeta, ele acabou não só abrigando o Caleb, mas também os problemas dele, né? Porque é um cara que tem uma conta bem extensa aí no que diz respeito a problemas do passado. E aí, por conta disso, o Noah é puxado nesse turbilhão de problemas, de confusões e batalhas insanas que farão parte do cotidiano dele enquanto ele busca por entender qual é o papel dele nesse mundo. Então eu queria comentar um pouco sobre as ilustrações, né, sobre a arte do quadrinho. O Glitch, ele, se eu muito não me engano, já vi ele comentando em entrevistas e tudo mais aí, podcasts, ou até a galera perguntando pra ele, nas referências dele. E se eu muito não me engano, ele comenta que uma das obras que influenciou bastante a ilustração dele seria o Soul Eater, né? Onde você tem personagens que têm essas formas mais arredondadas, com olhos bem grandes, sabe? Algo até um pouco cartunesco se comparado a outras obras de mangá, né? Por mais que eu não tenha acompanhado o Soul Eater, tanto a animação quanto o mangá, mas conheço por ele ser muito popular, né? De fato, eu consigo enxergar isso no Sans Life. De fato, eu vejo como a referência emergiu na ilustração dele. E assim, o Glitch ele não é um desenhista extremamente técnico, sabe? Você vê que muita coisa ele faz por feeling, muita coisa ele faz não necessariamente usando referência. Acho que um bom exemplo disso seria o próprio rifle do Noah, né? Que é a arma dele, onde a estrutura da arma ali, não, especificamente a parte que vai ali no ombro ali, me falha agora o nome dessa parte, mas o ponto é que ele nem segue a ilustração de como seria um rifle de verdade. Ele fez uma versão, um design particular dele ali pra obra, que até é bacana, que traz uma personalidade pra arma do personagem, mas ao mesmo tempo
não parece exatamente a coisa mais prática para a forma, né, de um rifle, né? Então você vê que muita coisa é feita no feeling. E isso não é um problema. Na verdade, é confortável para produzir até mais, né? Aumentar sua velocidade, sua frequência. Você não ficar tão apegado assim com reproduções perfeccionistas do que seria determinado objeto ou elemento e tudo mais. Então é uma arte muito mais focada em expressão, em emoção, em movimento, em designs, né? Que tem vários personagens com designs bacanas até. Especialmente os protagonistas, eles são bem chamativos. E até essa questão faz um link com um assunto que eu quero abordar num vídeo focado, né? Que seria a questão de eu preciso ser um grande desenhista em termos técnicos para fazer um quadrinho, sabe? É estritamente necessário eu ter um nível elevado para poder contar, né, uma história em quadrinho. E a verdade é que depende. Ter uma baita ilustração pode ser uma coisa importante, mas tem outras coisas que você pode fazer, mais uma vez comentando sobre design, comentando sobre quadrinização, comentando sobre, enfim, outras questões que existem na produção de um quadrinho que compensam isso, entendeu? E acho que o Glitch é um baita exemplo nesse sentido. Se você quiser ficar procurando nas ilustrações detalhes que não estão tão bem realizados, você vai encontrar. Agora, isso faz mal? É um problema, é uma retração para a obra como um todo? Definitivamente não, né? E não é à toa ele é um sucesso. Então, às vezes, você fica muito preso à questão de polimento excessivo e você acaba perdendo a chance de contar a sua história porque você está buscando ainda atingir um certo nível específico, né? Mas, enfim, eu não quero queimar largada, né? Eu quero fazer um vídeo sobre isso, comentando mais sobre esse assunto que eu acho bem interessante. Mas o ponto central eu gosto da ilustração do Sense Life. Acho divertido acompanhar os personagens com esse estilo de arte que ele tem. Adoro os olhos que ele faz, né? Que são olhos bem grandes, assim, cada um tendo pupilas específicas, até por conta da natureza do personagem e tudo mais. Então é um ponto que eu definitivamente acho positivo, sim. E já sobre a quadrinização, mais uma vez eu vejo que é algo bem feito também no feeling. Ele não está tão preocupado com as convenções que existem na indústria japonesa para como deve se, enfim, apresentar, né, os quadros e tudo mais ali do seu quadrinho. Essa questão eu tenho bastante treta, não com o mangá, no caso do Glitch aí, no Sense Life, mas sim com as próprias convenções do mercado japonês, porque tem umas coisas que eu acho bem estúpidas que existem lá, mas ninguém questiona aparentemente. Pois uma coisa é uma convenção que ela é objetiva, ela é inegável, sabe? Ela gera um melhor resultado, e outras são só coisas que as pessoas aprenderam a fazer dessa forma e ninguém questiona e é replicado e é isso, sabe? Não torna a história necessariamente melhor. É mais uma coisa que alguém acostumou a fazer assim, outra pessoa copiou e ao longo dos anos virou uma convenção. Mas voltando para a questão do quadrinho, você vê que muita coisa ali é feito, mais uma vez, no feeling. Não tem um super planejamento profundo. Até as calhas no começo, eu acho que nem lembro se ele chegou a mudar isso nas partes adjacentes, porque depois eu li também o conteúdo posterior ao primeiro volume, né? Mas, por exemplo, geralmente as calhas verticais e as calhas horizontais têm tamanhos diferentes, têm larguras diferentes, né? No caso, as horizontais, elas são mais largas que as verticais. E em muitas situações do quadrinho, se eu muito me engano, estão usando calhas iguais. Agora, isso faz alguma diferença? Mais uma vez, não. Não é o fim do mundo, sabe? Usar calhas tem a mesma espessura. Por isso que eu falo, mais uma vez, que muitas dessas convenções, da forma do mangá japonês, não fazem, assim, pleno sentido em termos de criar uma melhor ou pior experiência, sabe? Alguns alegam que sim, mas, mano, é muito caso a caso. Tem coisas que faz sentido, tem coisas que só é bobagem e enfim. Então a quadrinização do quadrinho ela faz o suficiente, sabe? Não tem nenhum problema nesse sentido, assim, que, oh meu Deus, minha experiência está categoricamente retraída ou piorada por conta da forma como foi feito. E eu queria falar um pouco também sobre o texto, né, a escrita do Glitch. Cara, esse ponto é bem curioso, porque ele escreve muito bem, especificamente situações descompromissadas, sabe? Diálogos avulsos, onde os personagens estão trocando ideia enquanto, sei lá, estão comendo alguma coisa ou estão jogando conversa fora. Eu acho que esses diálogos são bem bacanas. Eu acho que o humor que ele tem, que é bem quinta série, bem, assim, humor negro, inapropriado, também eu me divirto bastante, especialmente na parte do Caleb, né? Ele é bem grosseiro, bem escroto e, sabe, funciona. Você vê que não é um cara tentando emular isso. Ele tem essa noção mesmo de como pessoas ou, enfim, esse arquétipo pode ser manifestado num personagem dentro de uma história, né? Então, eu gostei bastante do texto no geral. Claro que mais adjacente, alguns momentos-chave onde talvez o texto é para ser um pouco mais dramático, um pouco mais sério, talvez eu acho que ele é menos eficiente, vamos colocar assim. Essas interações mais despojadas talvez funcionem um pouco mais, mas no grosso o texto é decente, assim, não tem nenhuma treta não. E sobretudo os personagens têm vozes bem particulares, que é uma das coisas mais importantes, sabe? Que você leia o balão e que você realmente sinta a diferença entre um personagem e o outro, sabe? E isso fica particularmente bem evidenciado através do Noah e do Caleb, já que eles têm essa natureza de contraste. E com tudo isso posto, agora eu quero comentar um pouco sobre a minha experiência de leitura, né? O que eu achei do Sense Life enquanto obra e tudo mais do que eu li, que foi até onde foi lançado, né? A princípio, quando eu peguei para ler a obra, foi pelo volume impresso, né? Só que na época ainda não tinha o volume 2. E depois que eu terminei o primeiro, fiquei curioso, esperei um pouquinho, mas acabei pegando para ler os capítulos online. E com isso eu acabei acompanhando os lançamentos e cheguei
até onde saiu, que acho que é o capítulo 17, me falha a memória agora. Mais que tudo, Sense Life ele é um battle shonen, né? É uma obra de ação, onde os personagens se enfrentam em batalhas bem megalomaníacas. E isso acontece desde o começo, né? O primeiro embate que acontece ali na obra logo no começo já demonstra a natureza da obra de ser bem exagerada no trato no que diz respeito aos enfrentamentos. E isso não é um problema nem de longe, pelo amor de Deus. Eu adoro quando o personagem toma porrada e saem voando e arrebentam as paredes e afins, eu acho isso bem legal. Sempre me cativou, né? Por mais que batalha boa não é só trocação de soco, é batalha que tem um bom contexto, né? Tem uma boa motivação por trás do enfrentamento em questão, né? Mas de qualquer forma eu gosto desse tipo de exagero visual na manifestação dos conflitos que podem ter numa obra. E além dessas batalhas mirabolantes, muito da obra gira ao redor do seu sistema de poderes, sendo ele de tributos e, se eu muito não me engano, dívidas, que aparece mais tarde. Então toda vez que um personagem tem alguém muito querido para ele, essa pessoa morre, ela pode passar sua vontade adiante, que vai ser manifestada através de um tributo na pessoa em questão. Por exemplo, o Caleb era um cara que tinha dificuldade de se expressar, que as pessoas não conseguiam compreender ele muito bem. Então quando o irmão dele faleceu, ele teve esse desejo, né, pro seu irmão, que as pessoas conseguissem interpretá-lo melhor. E por conta disso ele ganhou esse poder, esse tributo, onde ele consegue fazer com que as pessoas sintam o que ele está sentindo, até em situações adversas, como por exemplo quando ele usa entorpecentes, né? Na verdade isso é até um facilitador, aparentemente, para ele usar a habilidade dele. Então quando ele usa, sei lá, drogas e tudo mais, de naturezas variadas que geram efeitos também variados, ele consegue transmitir essa sensação, esse efeito, para quem está próximo. Então tem algumas aplicações específicas e gera um resultado bem interessante do ponto de vista de aplicação para conflitos e, enfim, situações aí de perigo, né? Já o Noah, que é nosso protagonista, o tributo dele gira ao redor desse rifle que acompanha ele. Quase como se fosse até um Mjolnir lá do Thor, sabe? O martelo dele. Porque o rifle ele flutua e tudo mais. Quando ele estica a mão, ele vem até ele, né? Então tem esses aspectos aí que dá pra conectar com esse outro personagem aí da cultura pop. Mas a parada é que o rifle impede ele de morrer. Então ele não consegue morrer por conta do desejo que foi passado pra ele. O tributo, né? Que seria dele não poder morrer enquanto ele não encontrar o sentido da vida. Então cada personagem que for aparecer na obra que tiver um tributo manifestado vai ter um poder muito particular, muito específico, derivado da vontade de quem, enfim, faleceu próximo a ele, uma pessoa querida, e passou isso adiante. Só que em contraste com os tributos tem as dívidas, que seria o inverso. Quando a pessoa morre com um sentimento de ódio, de raiva e tudo mais, ele pode manifestar uma espécie de maldição na pessoa. Então ela vai ganhar um poder também, mas é um poder que não é exatamente tão positivo quanto o tributo. Geralmente o tributo te traz alguma vantagem, alguma coisa positiva, né? Porque geralmente a pessoa falece desejando que a sua vida melhore, que a sua vida seja mais fácil de alguma forma, sabe? Que você alcance os objetivos ou, enfim, algo aconteça de forma positiva para você. Já a dívida não é exatamente nessa dinâmica. Você até pode tirar vantagem do uso, como personagens que possuem dívidas que já apareceram demonstram, no entanto, tem um efeito um pouco menos positivo, vamos colocar assim. E agora, olhando de forma mais panorâmica, né? O Sense Life é uma obra interessante, sim, sabe? Eu consigo entender por que ela se tornou popular, porque eu acho que ela tem vários marcadores que as pessoas se interessam por, no que diz respeito a histórias e quadrinhos, e ainda mais com essa pegada Battle Shonen e tudo mais. Então ele conseguiu, nessa obra, capturar vários elementos que as pessoas clicaram com, né? Tem uma demográfica ali muito engajada, muito interessada nesse tipo de história, e ele manifestou bem vários elementos que, mais uma vez, eles gostam. Então, tendo acompanhado a obra até onde saiu, eu não vejo nenhuma questão objetiva assim que retrai a experiência. O que eu noto são questões de rigor. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegado à capacidade de escrita do autor em questão, né? Quão bem ele argumenta e justifica os eventos que acontecem na trama dele. Para mim, esse é o aspecto que mais me cativa na leitura de uma obra, ou enfim, quando eu vou assistir um filme, etc, sabe? Eu adoro essa capacidade de escrita, de argumentação. E nisso, Sense Life, nos pontos, ele acaba dando uma escorregada aqui ou ali. Mais uma vez, não chega a retrair a experiência porque ela é muito movida pelos personagens, né? E quem se apega a eles, gosta desses personagens e tudo mais, não vai se preocupar tanto quanto essas questões que eu, pessoalmente, acabo observando, né? Mas ainda assim, elas existem, né? Tem alguns pequenos exemplos, por exemplo, lá na primeira batalha contra o River, né? Que é esse personagem que tem um tributo que faz com que ele possa ir aonde ele quiser e ter o que ele quiser nas mãos dele, né? Então ele meio que teletransporta e também consegue puxar as coisas até ele, como objetos e até coisas absurdas como carros ou até um prédio inteiro e arremessar aquilo, né? Durante o começo da batalha, ele nota como é que funciona o tributo do Caleb, né, que ele usa drogas, etc. Ele pode passar aquele efeito, né, para quem está próximo da sensação. Então ele vai e pressupõe que no bolso do Caleb tem cigarros, então ele pega os cigarros do bolso dele. Só que, segundo a forma como a obra apresentou o poder dele, ele precisa visualizar a coisa em questão para ele poder estar tendo acesso a ela. Só que ele vai e tira só os cigarros do bolso do Caleb. Na minha cabeça faria mais sentido se ele tivesse arrancado o bolso inteiro, tipo o tecido daquele pedaço subiu e apareceu na mão dele, e aí se tivesse alguma coisa dentro como cigarros, estaria junto, né?
ou que de fato ele pegasse a calça inteira do Caleb, entende? Que seria algo até engraçado e totalmente compatível com o humor da obra, sendo franco. Imagina, a primeira batalha que é super megalomaníaca e o cara tá lutando de cueca, sabe? Eu acho que não seria uma coisa que estaria fora do estilo de eventos, de acontecimentos aí do Sense Life. No entanto, na hora que ele vai, né, pegar os cigarros, ele pega só os cigarros, mas ele não olhou dentro do bolso do rapaz, então eu diria que talvez tenha quase que uma quebra da regra, da lógica do poder do personagem, até porque mais tarde, quando ele é derrotado justamente porque ele tá com seu campo de visão limitado. Então ele precisa enxergar, né, ele precisa ter uma boa visão da coisa que ele quer teletransportar ou, enfim, pegar pra si, né? Então tá vendo? É uma questão de rigor, é um detalhe, não é o fim do mundo, mas ao mesmo tempo acontece em algumas ocasiões. Outro exemplo de uma questão de rigor na escrita seria como que ele lida com a parte da organização, né? Porque tem um tropo que se manifesta em muitas obras de shonen e bato shonen e tudo mais, né? Seria ter uma organização no universo da obra, uma organização de mocinhos que conhecem os problemas que são o elemento central da obra. No caso, seria uma organização que lida com tributos, né? Com pessoas que têm tal poder, né? Então eles tentam esconder isso da sociedade e lidar com as pessoas, né? Os usuários de tributo que causam problemas para que isso não se torne público e tudo mais. Se eu não me engano, eles se chamam CIF. E o que acontece? Quando eles descobrem sobre o Caleb e que ele está sendo procurado, né? Ele teve sua cabeça colocada a prêmio com um valor absurdo e isso vai atrair muitas pessoas para, né, ir atrás dele e gerar os conflitos que a obra vai ter. Eles notaram que quem botou a cabeça dele a prêmio é um sujeito que é o cabeça de uma organização que eles estão atrás. Me fala o nome do personagem agora, né? Mas provavelmente ele vai ser talvez o grande vilão aí. E esses caras da CIF estão atrás deles. Então eles vão usar o Caleb como se fosse uma isca para chegar até essa organização, chegar até esse sujeito aí. Só que uma vez que ele é tão importante para eles, já que eles não têm pista nenhuma sobre esse cara, né, esse líder aí dessa organização, e agora que eles têm, teoricamente eles teriam que ficar muito em cima do Caleb para que nada de errado acontecesse e eles pudessem de fato usar ele e todo o seu potencial como isca. No entanto, não é isso que acontece. Tipo, eles botam, né, uma agente junto ali que vira esse trio de personagens, que é mais um trope também que a gente vê em várias obras, né? Você tem essa paradinha de trio de personagens, 2 rapazes e uma menina. Então ela seria meio que essa ponte aí da organização com eles pra cuidar deles e tudo mais, pra que nada dê errado. Só que ao mesmo tempo, em sequência que eles fazem isso, tem um capítulo onde o Caleb é sequestrado porque ele tá sozinho. Aí eles têm que ir lá, o Noah e a outra personagem que me fala o nome dela agora, não gravei muito bem ainda, que é Mortus, se eu não me engano, o nome dela, é um nome diferente. Inclusive é uma bela wife, diga-se de passagem. Eu adoro o fato que o Glick desenha as mulheradas meio coxudinhas. Aprovado. Mas o ponto é, em sequência ali, que eles entram para essa organização para ter essa segurança e tudo mais e fazer parte desse plano de pegar esse sujeito aí importante. E ele é sequestrado porque não tinha ninguém cuidando dele, saca? Então, tipo, tem uma questão aí, né, cara? Sabe, se essa organização é pra ser levada a sério, eu acho que eles não deveriam se comportar dessa forma. Acho que o Caleb deveria ficar sob observação constante de vários agentes, uma vez que ele é uma pessoa tão importante assim para esse plano que eles têm, para pegar essa organização que é problemática, né? E isso tudo só piora quando a gente para analisar o arco adjacente, que seria o arco do Diego, né? Que seria esse personagem do passado do Caleb, que retorna, né? Agora com um tributo muito poderoso, diga-se de passagem, que gera todo um conflito absurdamente grandioso em termos de escala, né? Nível de destruição e tudo mais que acontece na batalha entre os 3 personagens e ele é muito grande e muito legal, inclusive, de se acompanhar. Esse arco aí, né? Ainda não está concluído, falta mais um capítulo, se eu muito não me engano, até o momento que eu fiz a gravação desse vídeo. Mas o ponto é, o nível de perigo que o Caleb se expõe nesse arco é muito grande para alguém que é tão importante para uma organização que teoricamente é séria, entendeu? Então tem uma questão aí, essa organização não está muito bem escrita do ponto de vista de credibilidade. Não parece algo que, enfim, pessoas profissionais que trabalham com segurança pública e afins se comportariam, sabe? Era para eles ter um melhor planejamento, uma melhor orquestração de como que eles lidariam com um sujeito tão importante quanto o Caleb pro que eles têm em mente de fazer aí, que é atrair a atenção desse sujeito aí, dessa organização que eles estão atrás. Então os problemas que eu vejo com o Sense Life são mais dessa ordem, sabe? São pequenos aspectos de rigor que, se o Glitch for um pouco mais cuidadoso na escrita, ele corrige e não gera mais problemas, sabe? Não é uma coisa grandiosa ou uma coisa nos fundamentos da obra, no alicerce do que ele construiu para esse universo, né? São mais questões de execução. E eu até entendo isso acabar acontecendo, porque eu já vi em situações do Glitch comentando na internet afora, né, que em última análise o que ele mais gosta de fazer mesmo é desenhar boneco trocando porrada, sabe, trocando soco. Então ele acaba tendo um apego menor a esses tipos de detalhes que eu pessoalmente gosto bastante, né, mas ele acaba, né, de repente tratando eles com menos carinho, com menos cuidado, porque em última análise ele está mais preocupado em construir uma batalha chamativa, né. E o Boris sempre disse até esse arco atual que tá rolando aí do Diego, né, desse personagem que seria, entre aspas, um vilão, ou no caso, um antagonista, melhor dizendo, né, porque tecnicamente ele não é um cara mau, né, pra quem tá acompanhando sabe que não é o caso. Só que o ponto é, a batalha é extremamente absurda, mas absurda de uma forma positiva. Aquele absurdo que nós gostamos de Battle Shonen, sabe? Os personagens se batem, regaçam tudo, arrebentam,
prédios e voam por aí, sabe? Dão ataques poderosos, superam seus limites, sabe? Aquela coisa bem típica de Battle Shonen e bem executada, sabe? Você vê que o Bleach ele gosta disso e ele entende como realizar isso bem, né? Então, eu até entendo ele não ter esse apego a esses pequenos rigores que eu pessoalmente tenho, porque ele tá muito mais preocupado em querer executar isso bem. Aproveitando essa deixa, eu queria comentar um pouco sobre uma questão do Sense Life também, no que diz respeito, mais uma vez, à parte dos poderes, né? E não só do Sense Life, mas indo além para o próprio guarda-chuva de Battle Shonen, né? Porque os tributos, né, o sistema de poder que ele inventou, eles têm uma natureza que é meio elástica, sabe? E isso é muito comum em obras desse gênero, por assim dizer, dos Battle Shonens. Geralmente os poderes dos personagens não são fixos, eles são elásticos. Então, por exemplo, o Goku não para no Kaioken. Quando ele tem o Kaioken, mais tarde ele desbloqueia a transformação do Super Saiyajin 1, depois tem o Super Saiyajin 2, 3, 4, tem as fusões, depois tem o Super Saiyajin dentro da fusão, né? Então sempre tem uma forma de esticar mais esse poder. Isso acontece em tudo quanto é obra do gênero, sabe? Dificilmente o protagonista tem poder X e ele opera com aquilo, né? E o Sense Life segue a mesma ótica, né? Existem várias formas de aplicações ali, os tributos, né? Talvez uns mais, outros menos, mas o ponto é que eles têm elasticidade, sabe? A parte que eu acho negativa, mas não é um negativo de forma tão objetiva assim, é mais uma escolha criativa, né? Eu prefiro que não seja assim, mas Sense Life não é uma obra que eu fiz, obviamente, então ele, enfim, escolhe a rota criativa que ele quiser, mas eu tô pontuando que é uma questão que eu pessoalmente não sou tão chegado e é muito recorrente nesse tipo de obra, que seria, mais uma vez, essa elasticidade do poder. Então se a trama precisar que o personagem ultrapasse os limites, isso vai acontecer porque tem essa natureza elástica dos poderes. E por que eu pessoalmente não sou tão fã dessa solução? Porque basicamente toda vez que a gente vê um conflito novo, um vilão novo poderoso surgir, ou uma coisa grandiosa que o personagem tem que resolver, meio que a solução vai ser sempre um novo poder, né? Eu vou dar um golpe mais forte, vou fazer uma transformação mais forte ainda. E existe um valor nisso? Existe. É divertido? É. Mas eu acho muito mais divertido quando você trabalha com um personagem que tem limitações. Eu acho que limitações funcionam muito bem para criar situações complexas, entende? Então o personagem ele só tem X capacidade, não é X mais 1 nem X mais nada, sabe? Basicamente ele faz aquela coisa e é isso. Então você observa ele com essa limitação, com essa capacidade, tendo que lidar com aquele determinado obstáculo ou conflito, né? Então ele vai ter que usar a cabeça, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que fazer um plano, ele vai ter que contar com a ajuda de outro personagem, sabe? Ele vai ter que ter uma rota bem específica para justificar a vitória dele perante aquele conflito, aquele embate e tudo mais. Então eu gosto muito disso e infelizmente isso é pouco manifestado nas obras desse gênero, não é uma questão do Sense Life, é uma questão de Battle Shonen, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu até, às vezes, leio um pouco menos, por mais que eu também goste e acompanhe essas obras, mas eu acabo me apegando menos a elas, porque eu sei que muitas vezes o roteiro vai ser resolvido com um novo power-up. E o Sense Life, pelo que eu estou vendo, eu acho que ele vai por essa rota também, mas mais uma vez, não é uma questão objetiva, não é um mal realmente, sim, que vai retrair a obra, é mais uma escolha de design que é recorrente nesse tipo de obra. E como de praxe, né, chegamos no momento da fanart. Nesse caso aqui eu vou dar uma breve roubadinha, porque eu já tinha feito uma fanart de Sense Life uns tempos atrás, né, na época que saiu o segundo volume impresso, né, e eles iam fazer uma galeria de fanarts. E aí eles falaram para as pessoas, né, façam ilustrações, marquem a gente, né, e tudo mais. E eu fiz, e marquei. Só que eu tenho a impressão que talvez a arte não tenha chegado até eles. Ou talvez tenha chegou também, eles só não retweetaram, não recompartilharam como eles fizeram de outras pessoas. Realmente não sei o que aconteceu de fato, mas o ponto é, eu tinha feito essa ilustração naquela época, né, envolvendo os 3 aí protagonistas. Modéstia à parte, acho que ficou bem legal, foi um dos trabalhos que eu mais gostei dessas fanarts que eu fiz até então das obras brasileiras, né. As cores, a composição ficou bem bacana. Então é bacana porque eu posso reviver essa ilustração, né, caso o próprio Bleach não tenha visto na época. Quem sabe agora com esse vídeo e depois republicando na internet afora, tome ciência, porque modéstia à parte, eu gostei bastante desse trabalho, eu acho que seria legal que mais pessoas o vissem, né. Então ficou uma fanartzinha bem bacana aí desse grande expoente dos quadrinhos brasileiros. Então, meus queridos, é basicamente isso. Sense Life é uma obra bem interessante. Eu consigo entender o sucesso dele, né? Por que ele chegou aonde ele chegou. Claro que também existem vários fatores que o próprio Bleach não tinha controle, né? Mas que, enfim, casaram com o público. As pessoas se interessaram, gostaram, engajaram, né? Se divertiram e isso fez com que ele atingisse o patamar que ele tem agora, né? Sendo a obra mais popular da bolha dos quadrinhos independentes. Então, se você ainda não leu Sense Life, vai ter o link aí no comentário fixado, assim como também o link para a leitura dos meus quadrinhos autorais, que seria o Eu Tenho Você, que é meu quadrinho de terror, e o Darren Dust, que é uma Battle Shonen aí, brincando com Velho Oeste e dinossauros. Belezinha, então? Até o próximo vídeo.